Oi, 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 seja muito bem-vindo! Como é que você está? Está tudo bem? Nós estamos abrindo mais uma aula e eu quero falar um pouquinho sobre restauração. Tenho sido inclinado esses dias a falar disso e sinto essa direção do Espírito sobre restauração de laços. A carta de Paulo a Filemon, ela é digna de ser examinada sob a ótica da palavra reconciliação. Assim como nós temos a responsabilidade de apregoar aos homens a reconciliação com Deus, também devemos promover a reconciliação entre os próprios homens. Agora, nessa carta, há 3 personagens aqui em evidência. O primeiro, claro, é Filemon, Onésimo e o próprio Paulo. Filemon, ele era amigo e filho na fé de Paulo, além do destinatário, dessa carta. E o nome significa afeiçoado. Leva a concluir, juntamente com o conteúdo da carta, que se tratava aqui de alguém que facilmente alcançava o carinho das pessoas e sabia como retribuir por aquilo que ele recebia. E no relato bíblico, Filemon foi quem sofreu dano, quem foi prejudicado. O Onésimo foi o pivô da história. Paulo escreveu então em favor dele, um escravo fugitivo, causador da ofensa e claramente culpado. Então Paulo intercedeu para que Filemon recebesse Onésimo de volta e o perdoasse. Paulo, aqui o apóstolo dos gentios, assume o papel de reconciliador. Ele certamente compreendia muito bem o significado das palavras do nosso Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O apóstolo aqui se identifica como prisioneiro de Cristo, lembrando a Filemon que a distância deles era o fato de Paulo estar na prisão devido a pregar o Evangelho. Na introdução da carta já descreve o vínculo que havia entre eles, dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Olha isso, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor, Filemon, para todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Note que Filemon, ele era uma pessoa amorosa e hospitaleira. Ele demonstrava isso a todos. Por isso que Paulo também age assim, de uma forma carinhosa com Filemon, ao pedir por Onésimo, um escravo que não apenas havia fugido, mas alguém que certamente causou prejuízos. O que nós temos aqui é mais do que uma mera psicologia ou política de bons relacionamentos. Queridos, aqui trata-se de um direcionamento do Espírito Santo a Paulo, não somente resolver um problema de seus dias, mas para que ele registrasse esse exemplo e referência a todos os cristãos, aqui como nós hoje, em toda a história da igreja. O pedido por restauração do relacionamento, nós vemos que ele é claro, ele é direto. Veja só. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho, agora também prisioneiro de Jesus. Faço um pedido de favor em meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando ele de volta a você. Quero dizer do meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em teu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o teu consentimento, Filemon, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, olha isso, especialmente de mim e com maior razão de você, que como ser humano
irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, olha o pedido de Paulo, hein, irmãos? Receba-o como receberia a mim. Essa carta relata uma história de restauração de laços. Ao escrever ao seu amigo, Paulo foi movido por um único sentimento: promover reconciliação entre Filemão e Onésimo, e sem forçar, sem empurrar. A mensagem dada a Filemão poderia ter outro tom, não é? Enquanto eu estou na prisão, você devia estar servindo-me, mas não está. Contudo, Onésimo, que era seu escravo e fugiu, está em falta com você, precisando de reconciliação, está servindo-me em teu lugar. Certamente Onésimo ainda não era um crente quando ele fugiu, porque Paulo disse que o gerou entre algemas. Então você percebe que isso aconteceu na prisão. Então naqueles dias, a escravidão, queridos, era muito forte no Império Romano. Alguém podia tornar-se escravo por diversas razões. Nascer na condição de filho de escravo, e aí já se tornaram escravo, né? Ou pertencer ao senhor de seus pais, e aí não tinha jeito, devido à pobreza, eles eram vendidos, né, para arrecadar dinheiro, ou como consequência de roubo, né, que levava à prisão e à escravidão daquele que era culpado. Então não sabemos com certeza o que fez com que Onésimo assumisse essa condição, mas sabemos que ele teve um encontro com Cristo e a sua vida foi transformada. Preste atenção, ele se tornou uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Essa mudança ela é evidente na seguinte afirmação de Paulo a Filemão: antes ele era útil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Percebe que Paulo escolheu de propósito as palavras, porque o nome Onésimo significa útil. Antes da transformação, Onésimo demonstrou ser um escravo rebelde, não é? Além de que, provavelmente, ele afetou Filemão, roubou Filemão, já que Paulo mencionou que ele teve um possível prejuízo. A lógica aqui faz entender que se esse homem conseguiu chegar a Roma, onde Paulo estava preso, então ele também conseguiu algum dinheiro ou forma de pagamento das suas despesas, coisa que um escravo normalmente não possuía. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. Uau! É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo, certo como estou da tua obediência. Eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Agora, você, querido, tente imaginar Filemão como afeiçoado, dócil, amoroso, com histórico de virtudes que Paulo descreve. Deve ter sido um bom senhor. No entanto, Onésimo roubou e fugiu. Eu acredito que essa história deixou mágoas, feridas, deixou no ar um cheiro de ingratidão, e não era o que Filemão esperava colher da parte de Onésimo, entende? Por trás de tudo vemos a mão soberana de Deus, porque Onésimo teve um encontro com Cristo, mesmo naquelas condições, aparentando ali ser até uma grande coincidência. A pessoa que o conduziu ao Senhor foi justamente um conhecido, um amigo do seu Senhor. Então Paulo se torna ainda o seu discipulador. Eu imagino que muitas coisas foram tratadas na vida de Onésimo. Paulo não deve ter começado pela necessidade de reconciliação. Quando escreveu a Filemão, já tinha criado um relacionamento dele próprio enquanto discipulador com agora discípulo Onésimo. Então há evidências de que existia um processo de tratamento e de maturidade. Já começou a brotar. Quando Paulo disse que Onésimo se encontrava servindo em amor, é porque ele não estava lá na condição de escravo, e sim por livre e espontânea vontade de servir. O próprio Onésimo manifestou o desejo de voltar e reconciliar-se com seu senhor Filemão, muito embora não tivesse condições de restituir talvez ali os danos causados. Isso é evidência de transformação de uma vida. Depois de haver fugido e alcançado a liberdade, mesmo que de forma errada e ilegal, Onésimo podia não querer mais voltar a ser escravo, não é sob hipótese alguma, mas ele aprendeu um princípio, o qual o seu discipulador costumava ensinar, e está escrito: pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor.
Do mesmo modo, quem foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Perceba que pelo estímulo do amor de Deus em seu coração, Onésimo voltou a ser escravo. Por amor, passou a servir o apóstolo Paulo. Depois, posteriormente, ele dispôs-se a voltar a Filemão. Ele entendeu que mesmo havendo alcançado a liberdade ali natural, ele agora era um escravo de Cristo, dos seus ensinos, das suas ordenanças. E eu quero dizer para você, pratique a restituição. Perceba algo, até mesmo reconhecendo que Onésimo havia sido transformado e perdoado por Deus, Paulo não ignorou que existiam pendências a corrigir. A transformação, querido, ela não remove a responsabilidade de consertar o que fizemos de errado no passado. Isso é sério. Não basta agir agora corretamente, após a conversão em diante. É necessário resolver as coisinhas que ficaram para trás também. O apóstolo, ele não promoveu apenas a reconciliação, mas também a restituição. Era uma ordenança da lei mosaica. A pessoa devolvia o que roubou e ainda acrescentava a indenização. Zaqueu, por sua vez, lembra? Se levantou e disse a famosa expressão: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Da mesma forma como Paulo pediu perdão em favor de Onésimo, ele também podia ter pedido o perdão da dívida, mas ele não o fez, pois conhecia o princípio a ser praticado e não ignorado. Quantos crentes de hoje precisam aprender essa verdade? Antes da entrega de vida a Jesus, muitos deixaram atrás de si um rastro de injustiça. O problema é que não acham necessário fazer mais nada a respeito, já que Jesus os perdoa, mas não é bem assim. Há situações, sim, em que a restituição ela é impossível, por exemplo, de alguém que perdeu a vida. Entretanto, há condições que, no mínimo, além do pedido de perdão, pode fazer muita diferença a restituição. Existem amigos que antes de converter, por exemplo, assaltava carros, bancos. Jamais ele vai conseguir restituir tudo que roubou, não é? Contudo, eu tenho muitos conhecidos também que admitiram que a restituição dava para ser feita. Estava ao seu alcance e fizeram. Foram ressarcir um antigo vizinho, ressarcir o proprietário de alguns animais de infância, para livrar-se do peso que carregava, e ainda consegue evangelizar a pessoa, que fica impressionado com essa atitude. Então, muitas pessoas estão presas a situações do passado, mas que poderiam conhecer a liberdade, não só crendo em Jesus, mas acredite, praticando a restituição. Por isso, se você tem algo que é possível restituir, em nome de Jesus, faça isso. Certamente, o seu coração vai ficar mais leve, essa culpa que você tem de si mesmo vai sair e você certamente vai ganhar essa pessoa para Jesus. Você crê? Deus te abençoe e pratique a restauração de laços, a restituição, em nome de Jesus.